Ô, gente, olha, primeiro eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, né? Nós imaginamos fazer um podcast onde a gente pudesse ser sabatinado por jornalistas que estão acostumados a atuar na parte política. Tem outros, né? Mas eu acho que vocês representam esses outros muito bem. Então, nós chegamos no nome de vocês, quer dizer, da alegria de estar aqui, e estou pronto para responder o que vocês quiserem perguntar. Podemos começar. Anderson, boa noite. É um prazer estar aqui com você. E é sempre bom te entrevistar, porque você é um cara sincero nas suas respostas. Aliás, achei interessantíssimo quando você admitiu que havia contratado Beethoven, que é um grande reforço para o seu time, né? E alguém chiou e você disse, olha, a campanha é minha, eu faço o que eu quiser. Então, está dentro do contexto, né? Então, na postura que você tem e no desejo de que aqui não tenha ninguém para passar pano, mas para perguntar para você o que o berabense realmente quer saber, eu te pergunto, entendo um novo mandato, qual seria a sua prioridade enquanto deputado? Atacar a corrupção ou consolidar o gasoduto para Uberaba? Não, eu creio que um não elimina o outro, né, Eduardo? Lógico que não, mas não. Os esforços são diferentes. Eu diferentes. acho hoje, quando a gente fala em corrupção hoje, eu acho que não tem como a gente não citar o Supremo, não é verdade? Eu acho que não tem como a gente não mencionar o Supremo. E eu entendo que nós teremos que fazer uma mudança no Judiciário. Nós teríamos que fazer uma mudança no Judiciário. Nós teríamos que mudar o papel do Supremo. Nós teríamos que mudar. Então eu entendo, por exemplo, que esse contrato da mulher, do ministro, é uma compra de proteção. Aonde? O dono do Banco Master quis comprar proteção, um valor daquele. Eu trabalho com consultoria, eu sou acostumado a lidar com outros consultores em Brasília. Um contrato de 100 mil, 200 mil por mês é um contrato extremamente bem remunerado. Qualquer coisa que ultrapassa isso é um negócio meio duvidoso, principalmente uma coisa que vai durar 3 anos. Né? Então, nós podemos afirmar que um contrato daquela magnitude é um contrato de compra de proteção, onde a família aceitou. Porque a mulher, a esposa, jamais aceitaria um contrato daquele se o marido, o esposo, não estivesse de acordo. E depois, no dia que o presidente do Banco Master foi preso, ficou caracterizado, para quem ele ligou, que as conexões existiam. Então, eu não tenho dúvida, né, que nessa lógica de combate à corrupção, nós vamos ter que fazer com que aconteça o que sempre aconteceu com todos. Porque aqui, na linha de sinceridade, como você coloca, eu vou ter que praticar uma ação de sincericídio aqui. O brasileiro, quando pode, regra geral, porque toda regra tem exceção, mas o brasileiro, quando pode fazer alguma coisa errada, ele vê que vai levar uma vantagem grande e muitas vezes ele se arrisca a fazer. Só que quando ele é pego, ele paga. Então, esse é um princípio. E esse princípio tem que valer para todos, inclusive para um presidente, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou me estender um pouquinho mais nisso aí. Então, o combate à corrupção ele tem que ser para todos, e eu estou dentro dessa lógica. Por quê? Porque, na verdade, todos os meus processos, eu não tive nenhuma condenação por corrupção, superfaturamento, corrupção. Não tive. Né? Eu paguei por muitas coisas que eu não tive culpa nenhuma, zero de culpa. Eu entendo muito bem isso, então eu estou apto para fazer o trabalho que tiver nesse sentido. Essa lei de responsabilidade. O gasoduto e outras coisas também deverão. Duplicação da 262, nós temos que antecipar. Eu tenho um conjunto de ações que eu já tenho definidos, né, que eu vou conduzir, que serão bandeiras do meu próximo mandato. Essa bandeira em relação ao STF inclui a questão de fixar mandato para os ministros ou não? Aí eu não tenho dúvida que deveria ter mandato definido para os ministros. Boa noite, ministro, prefeito, boa noite a todos os internautas que acompanham esse momento. Pode falar com o Anderson Adalto, como o senhor disse que pode falar. O senhor já respondeu, mas eu não posso deixar de falar. Né? Eu ia dizer justamente, mas o senhor explicou quando o senhor falou aí da massa coletiva do comportamento humano, notadamente do brasileiro, que se puder passar debaixo da catraca aos 14 anos, passa. Né? Mas que eu lembro bem da frase que o senhor disse, olha, quando o dinheiro chega, eu não quero saber de onde veio. Né? Teve uma frase do senhor nessa época, mas já está explicado. Ainda nessa linha do gasoduto, planta de amônia, é uma situação que eu acho que ficou muito marcada, porque é uma coisa que foi muito esperada, é tão esperada e é tão necessária, é tão importante que todo mundo mexe, vira, anuncia e a coisa não chega, acabando caindo
não sei se os colegas concordam, no descrédito. Eu queria saber do senhor o seguinte: a área que era para a Petrobras, para a planta de amônia, no distrito industrial nosso, foi repassado pelo atual governo municipal para uma empresa, né, sob o anúncio, aí, uma expectativa, um anúncio, na verdade, porque houve o contrato, de que virão milhões, um investimento maciço. Eu pergunto para o senhor duas questões dentro disso. O senhor faria esse repasse se tivesse contato com uma empresa desse porte? E segundo, o senhor acredita que esse investimento chegue? Olha, eu faria o repasse. E talvez naquela área não. Porque eu pergunto naquela área. Naquela área, eu vou explicar por quê. Porque em momento algum, do dia que a prefeita tomou posse para agora, a gente desistiu da nova planta de fertilizantes. Porque foi uma planta que começou, gente. Não é verdade? Ela começou, a Petrobras gastou ali alguma coisa em torno de 200 milhões de reais na infraestrutura. Então, eu até, na época, era o Rui. Eu pedi ao Rui, falei, Rui, deixa essa área para a gente continuar o trabalho da planta de amônia e fertilizantes, que eu estou trabalhando, que é uma planta de fertilizantes e de amônia cinza. A ideia da Atlas é fazer uma planta de fertilizantes verde. Eu doaria uma outra área, exatamente porque hoje a gente não pode duvidar de nenhum projeto verde. A gente sabe dos desafios, mas a gente não pode duvidar. Eu coloco a amônia verde igual uma comparação com o álcool, por exemplo. Todo mundo fala bem do álcool, todo mundo bate palma para o álcool, todo mundo parabeniza o Brasil de ter um programa desse, mas o consumidor de álcool só para na bomba e abastece de álcool quando o preço está competitivo. Não é verdade? Então, a amônia verde vai custar alguma coisa em torno de 3 vezes mais o custo da amônia cinza. Então, não podemos duvidar? Não podemos duvidar. Mas a gente deve acreditar? A gente deve acreditar, porque todos os projetos verdes, o mundo caminha para isso. Né? E aí vai depender dos incentivos. Então, por exemplo, o biometano, que é o gás verde, por que vai dar certo? O gás verde vai dar certo. Por quê? Porque ele vem para concorrer com o diesel e ele descarbonifica alguma coisa em torno de 93%. O diesel é altamente poluente. O biometano tira 93% desse carbono que o diesel coloca. E custa mais barato do que o diesel. Então, você está na agenda verde e, ao mesmo tempo, num custo mais barato. Vai dar certo? Podemos apostar. Tanto é que o governador veio e disse, eu vou investir um dinheiro para a gente poder interligar essas usinas todas com os centros produtores, que seria Uberaba e Uberlândia. Está perfeito. Lembrando, só para o pessoal ficar claro que essa questão do gasoduto que o governador anunciou essa semana é entre usinas, né? Ele é interno. É um gasoduto de distribuição, é um gasoduto bem simples, que pode ser feito de PVC, de baixa densidade, tudo uma coisa muito E que, segundo ele, não teve adesão ainda ideal, né? Mas vai ter. Vai ter, né? Vai. Nós temos hoje, só para clarear, que isso eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo e tem muita confusão no meio. Então, o gasoduto que nós começamos a falar, que eu continuo acreditando, é um gasoduto de transporte, né? Que ele viria de Paulinho, parrudo, né? Caríssimo, né? E ele chega aqui e teria condições de fazer todo um processo de distribuição de gás até o Distrito Federal. É uma coisa muito diferente. É por isso que eu fiz lá dentro, porque as pessoas têm uma tendência de falar gasoduto e achar que é isso. Não, que foi anunciado, mas é o interno. Tipo, a finalidade dele é outra. Só que esse gasoduto é um gasoduto de transporte. Né? E depois, quando ele chega, ele tem naturalmente os gasodutos menores, que são os gasodutos de distribuição. Eu vou passar para o colega Edson, mas aí dentro desse assunto, eu queria só lembrar, você certamente acompanhou, que a unidade de amônia de Três Lagoas ela está sendo retomada, né? Teve o anúncio de ser retomado. Precisou faltar fertilizante no mundo, a gente com esse potencial todo, e uma área aqui em Uberaba pronta para isso, para começar a deslanchar. Mas dessa história dessa área aí, que era para a planta de amônia, até onde eu sei, é um comodato. Aí eu me pergunto, não pergunto para outras pessoas, não, eu me pergunto, até onde uma empresa investe 4 bilhões em uma área de comodato? Não é comodato, porque na verdade não é um comodato, vai ser doação, né? Sim, mas está lá no documento comodato. Sim, mas no final, quando você precisar modificar essa qualificação, modifica. O que tem, eu nunca me preocupei para esses grandes projetos com relação à área, porque são projetos tão caros, que a área é uma migalha. Mas o senhor não trocaria, Hein? O senhor não trocaria, né? Eu não trocaria a área, eu deixaria ainda, porque não morreu a ideia da planta de fertilizantes. E
e o ideal seria naquela. Agora, Júlia, só para colocar, eu sei que vocês podem dizer o projeto do gás não deu certo. Não deu porque nós não anunciamos os novos investimentos aqui novamente, então, para as pessoas que acompanham, não deu certo. Mas o projeto deu certo. O Gás do Povo adveio desse projeto, né? E o Lula tem essa visão política de atender primeiro o pobre. Então, ele, na hora que ele viu o projeto como um todo, ele falou, e esse aqui, já que está demorando tanto o projeto macro, e esse aqui, esse pode acontecer, então que aconteça, né? O projeto de Três Lagoas, o reinício das obras de Três Lagoas, é em função disso. A Petrobras ter reassumido a responsabilidade de tocar aquelas plantas menores, né, no Nordeste, está em curso. Então tem muita coisa que aconteceu. O preço do gás era 14, nós já estamos falando aí no custo de gás a 8, 9. Agora ele só tornará viável para acontecer os investimentos aqui se ele chegar a 6 a 7 dólares. E isso nós já sabemos que vai chegar. Talvez não chegue agora, mas o ano que vem vai chegar. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Aí agradecer o convite, estou aqui na Rádio Sete Colinas, Edson Santana, agradecer o pessoal que está acompanhando. O Anderson, pelo que foi conversado aqui, acho que é um senso comum entre os profissionais da área de imprensa, quem acompanha a sua carreira já há algum tempo na área, principalmente política, do seu conhecimento de um todo dos assuntos que dizem respeito não só ao Uberaba, a região. Mas eu gostaria que você trouxesse uma reflexão no sentido que você passou por basicamente pelo menos 3 gerações políticas. Uma primeira ali, o antes, diretas. Eu tenho brincado quando me perguntam, e o Marcos Montes, Paulo Pial, eu falo da velha guarda, eu sou o único nativo. Nativa, é isso. E depois todo o movimento ali pelas diretas, posteriormente a chegada do atual governo, inclusive de Lula, juntamente com isso você teve a experiência de 2 mandatos como prefeito em Uberaba, e agora você está vindo novamente uma nova lógica, que eu nunca esperava, gravar um podcast com o Anderson Adalto. Para que você que está acompanhando aí hoje é uma coisa básica, né, para quem está na política, mas o fato é, Uberaba hoje se debate com a ausência de representantes na esfera do Estado e federal, deputados. Sim. Você é um nome que surge como um nome viável, possível. Agora, existe um lapso temporal entre o novo eleitor, o eleitor antigo, ou tradicional, como a nossa geração de eleitores. O que você entende que é possível, e quais seriam, assim, o Elton de certa forma fez essa pergunta, mas como que seria uma atuação de um Anderson Adalto na era de político influenciador digital? É o que nós temos hoje, inclusive Uberaba carece. Sofreu com isso porque hoje nós temos uma grande leva de bons influenciadores que buscam o voto do uberabense e o que resultou na ausência de uma representação em Brasília. Você não teme que, às vezes, a inabilidade ou a falta de entrosamento com redes sociais possa te prejudicar e Uberaba, mais uma vez, ficar sem um representante em Brasília? O que você está conseguindo articular nesse aspecto? Porque a gente está falando aqui de vários assuntos, mas o principal obstáculo hoje de Uberaba é ter pelo menos um representante. E você já participou de uma era em que nós tivemos 3 representantes nas 2 esferas. Sim. Eu queria uma reflexão sua nesse sentido e saber como você está conseguindo trabalhar, lembrando que a gente está aqui numa conversa, com um pré-candidato. Tá. Edson, eu acho que a grande referência para Uberaba nessa eleição vai ser Uberaba tentar fazer representante na esfera estadual e na esfera federal. Essa é uma verdade. Bobo, burro, idiota, ignorante, a liderança de Uberaba que não contribuiu com isso. A liderança de Uberaba que não contribuir, que o eleitor comum perceber que essa liderança está trabalhando contra esse sonho, esse desejo, essa vontade da população de ter representante, essa pessoa vai pagar muito caro eleitoralmente. Mas você percebe que há esse sentimento nos líderes de Uberaba, entidades de existe, classe, claro, representantes políticos, nós temos claro, hoje vereadores e líderes de outras esferas de mãos dadas com candidatos de fora. Uma coisa que até a sua geração anterior era algo inadmissível. Peraí. Na verdade, nós estamos falando primeiro do sentimento do eleitor. O eleitor quer que Uberaba tenha deputado. Então, o sentimento médio desse eleitor é que Uberaba faça deputado, Uberaba tenha representantes. Tá certo? Eu tive a oportunidade de conversar com a comissão que está trabalhando isso. Eu disse, não desanimem na primeira, porque elas vão chamar, essa comissão, eu acredito que vão chamar os candidatos. E como é que você pede um candidato para ele não ser candidato? Com que legitimidade que você vai abordar um eventual candidato e dizer, olha, você não deve ser candidato? Eu disse, não desanime. Eu acho que esse trabalho de vocês junto aos partidos, junto aos candidatos, tenham isso como uma via sacra que vocês vão fazer. Vocês vão ter que passar por isso. Mas eu acho que alguns vão atendê-los e outros não vão atendê-los. Vai prevalecer a lógica dos candidatos, que querem ser, muitas vezes, mesmo sabendo que não vão ganhar, para se cacifar para uma eleição futura. Você tem os partidos
que sabem que não vão eleger os candidatos deles de Uberaba, mas que os candidatos dos respectivos partidos de Uberaba vão colaborar e vão contribuir para fazer outros deputados de outras regiões do Estado. Essa é uma lógica, não é isso? Muito bem. Feito isso, eu disse para eles, não desanime e vamos para a última fase, que é sensibilizar o eleitorado. Vote em candidato local, candidato regional. É importante que Uberaba e região, eu acho que aqui não cabe só a cidade de Uberaba, mas quando você fala em Uberaba, você está incluindo Sacramento, você está incluindo Nova Ponte, Santa Juliana, talvez até Frutal, Conceição das Alagoas, Veríssimo, Água Comprida, Pirajuba, não é? Campo Florido. A região precisa dessa representatividade. Então, eu acho assim, primeiro falando que é um desejo, é um sonho. Aí eu trago para a minha realidade. Esse podcast que eu estou fazendo é um treino e um aprendizado numa área que realmente eu tenho dificuldades. Mas eu acho que eu não vou nunca ser um candidato TikTok. Eu não vou nunca conseguir ser aquele candidato que arrasta milhares e milhares de pessoas nas redes sociais. Eu acho que eu tenho que entender que o momento é outro. É impossível você fazer política hoje sem as redes sociais e você tem que se adaptar. Aí uns têm mais, outros têm menos, né? Mas a gente vai entrando nesse meio aí. Mas não precisa fazer dancinha, né? Até eu não daria conta, porque nem a dança tradicional eu dou conta. Na época que um jovem tinha de aprender a dançar, eu era seminarista, então eu não aprendi, eu não passei dessa fase aí, né? Tá certo. Boa noite, internautas. Bom dia, boa tarde para aqueles que forem assistirem depois. Mas eu quero perguntar o seguinte, depois que você saiu da prefeitura, algumas vezes você tentou novamente ser candidato, disputou outras eleições. E aí deu zebra, a coisa não deu certo, né, porque tinha as pendências jurídicas e tudo mais. Agora, realmente está tudo tranquilo e liberado dessa vez? O eleitor pode ter certeza que vai dar certo? Genari, está. A partir de outubro passado, né, eu fiquei liberado. Eu vou aproveitar o pessoal, não sei se cabe aí, até numa montagem que nós vamos fazer, não é? Se caberia, eu já estou com a minha certidão negativa. O seu diploma. Não, eu queria estar com o diploma eleitoral, que seria debitado. Eu estou com a certidão negativa. E quando o Emerson me entregou, né, o doutor Emerson me entregou, a hora que eu peguei, eu falei, gente, quanta luta para pegar um papelzinho desse, né? Agora está tudo liberado. Tudo tranquilo. Vamos lá. Com esse enfoque aí, Anderson, do estar liberado, o último fato concreto, que pelo menos que eu saiba, que aconteceu a seu respeito, foi aquela decisão num episódio que envolveu a Coagra, envolveu o Luiz Dutra e você enquanto prefeito. Aquele ali foi o último caso sepultado pelo Tribunal de Justiça. Wellington, nós tivemos uns 3 casos que aconteceram ao mesmo tempo. Né? Esse do Dutra foi uma loucura, porque, na verdade, eu decidi por aquela área, mas eu fiz avaliação de várias áreas. E aquela área ali, vamos ter o Residencial 2000 como referência, que era o último bairro. Eu tive orçamentos, né, e levantamentos de valores de preço de terra que depois do Residencial 2000, que custaria mais caro do que a oferta que eu tinha naquela área onde nós fizemos aquele conjunto, né? Então eu estava muito seguro, não era o Anderson, o prefeito, fazendo avaliação, era a área técnica da prefeitura fazendo avaliação e essas avaliações sendo convalidadas pela Caixa Econômica Federal. Então eu estava muito tranquilo, mas mesmo assim eu sofri um processo. E seguindo mais ou menos essa lógica, o senhor sempre se portou e fez questão de bater no peito e dizer que é um político convicto, que é interessante, o senhor tem uma marca. Sim. O senhor tem uma marca daquele cara que não passa vontade de falar, o senhor vai lá e fala. E que manda bem. E que tem capacidade legislativa e executiva. Mas a gente não é perfeito. Eu acho que qualquer religião, a gente está no mundo cristão, apesar de existirem os ateus e tudo, a perfeição não é desse mundo. Não existe, é verdade. Me cita 3 coisas que o senhor, não vou dizer arrependimento, porque o senhor vai dizer que não os guarda possivelmente, mas se fosse para viver de novo toda essa fase, o que o senhor não faria, que o senhor acha que a meia-culpa, me faça a meia-culpa de 3 fatos. Hoje a primeira, eu teria mais jeito para falar os não que eu falava. Eu falava os não, assim, sem doçura. Eu acho que o não tem que vir cercar de uma certa doçura. É muito parecido com a discussão em casa. Você chega, você fala uma coisa para a sua mulher sabe que você está certo. Ela não tem argumentação, mas ela tem um. Ela fala assim, mas não precisava falar desse jeito também. Não é verdade? Então, eu diria que eu faria, mas eu teria mais doçura para dar os nãos que eu dava, né? E outras coisas...
mas explica isso para mim que eu não entendi, sinceramente. Por que esse Era-me não te bruto. prejudicou onde? Eu era-me bruto. Tá, e onde que ele te causou prejuízo, dano, que o senhor não repetiria? Não, eu acho que eu tive algum prejuízo eleitoral, né? Porque a imagem minha é uma imagem assim, ou a pessoa gosta muito ou não gosta nada. Não tem aquele meio termo, sabe? E tem muito político que é morno, né? Ele é morno, né? Ele transita bem, né? Eu não, eu acho que ficou meio extremado pelo meu comportamento. E administrativamente? Então, Não, administrativamente, o senhor faria cartilha de novo com a sua foto? deixa eu te contar, não fui eu que pedi para botar foto, juro para você. Não, juro para você, eu pedi para fazer a agenda. Eu pedi para fazer uma agenda. Por quê? Naquela época, Mas não foi bobeira, é porque eu tinha, na época, a minha filhada Bela, estudando no Diocesano, e eu achei legal aquela ideia da agenda, que era uma agenda que circulava entre os pais e os professores. Não, fala foto. Aí eu pedi para fazer a agenda. No rol do material escolar, eu pedi a agenda. Alguém, querendo me agradar, botou minha foto. Não fui eu que pedi, juro que não foi. Pena que a pessoa morreu, não pode testemunhar. Essa pessoa foi lá e pediu para colocar a foto junto com a minha mensagem. Dentre as coisas das quais você se arrepende, está uma perseguição a um carro que esteja fazendo poluição sonora? Não teve também. Eu acho que foi um exagero aquilo que eu fiz. Foi um exagero, sabe? Cidade suja. Eu acho o seguinte, o primeiro ato de um prefeito é manter a cidade limpa. Se ele não der conta de manter a cidade limpa, ele fracassou sobre todos os aspectos. Esse era o primeiro ponto. E o segundo é barulho. Sabe, quando nós criamos a patrulha do silêncio, eu fiquei tão sensibilizado, porque tudo tem um porquê. Por que você criou a patrulha do silêncio? Eu fui lá, perto da Uniub, lá no bairro Linda, um senhorzinho falou assim, prefeito, se o senhor não resolver esse negócio, eu vou matar um aqui na minha porta. Por quê? Os meninos pegavam uma caminhonete, botavam uma lona, enchia de água e ficava ali de noite, na noite de calor, né, com música alta e tal. Então nós criamos a patrulha do silêncio, né? Então, na verdade, cada ação que a gente teve foi fruto da sensibilização que a gente teve de alguém que trazia uma história. Eu era muito assim, né? De pegar um caso concreto e desse caso concreto a gente criar política pública. Eu tenho uma unha encravada. E a podóloga que faz minha unha, cresceu o movimento dela e ela foi ali para o centro. Na internet da Ibope, tirar a unha encravada. Juro. Em público. Bom, mas aí eu fui e ela me contou a história dela. Ela arrumou uma casa afastada, no centro, casa grande, e ela resolveu fazer a clínica e a casa dela. Aí me vai o fiscal de obras. Chegou lá, ela viu e virou para ela e falou, a senhora vai fazer a clínica junto com a casa? Que legal, que bom. Ele foi do lado prático. E ela mandou brasa na reforma, terminou a reforma. Quando ela foi funcionar a clínica, chega o fiscal sanitário. Clínica junto com a residência? Não pode. Aí nós tivemos, naquele momento, nós criamos, né, a central de fiscalização. Eu botei uma van, falei, vocês fiscais de todas as áreas, vocês entram dessa van e vão todos juntos e fazem juntos o trabalho de vocês. Porque você vê da área de segurança pública, você sabe, quando o cidadão está sendo assaltado, ele quer o braço armado do Estado, ele não quer saber se é a Polícia Civil, se é a Polícia Militar, ele quer o braço armado. O cidadão, o contribuinte, ele sabe que ele tem que passar por um processo de fiscalização. Ele não sabe se é da Secretaria A, B ou C, isso ele não sabe. Né? Eu queria, voltando a essa questão do seu histórico na política, você foi deputado e ministro no Lula 1. Sim. Hoje, nesse mundo dividido entre direita e esquerda, onde todo mundo se autorrotula de um lado ou de outro, em que lado o senhor se rotularia e como seria um eventual Anderson Adalto, deputado federal hoje? Não, eu sou uma pessoa de centro-esquerda, tá certo? Eu não sou extremado, eu não sou uma pessoa extremada. Mas nessa lógica de ter um rótulo, eu diria que eu sou uma pessoa de centro com uma tendência para a esquerda. Você se autodenominaria, então, nos dias de hoje, para quem acompanha a internet, é centrão? Não, de forma alguma, não sou centrão. O mundo se divide, Anderson, hoje na internet entre direita, esquerda e centrão. Não, eu diria, não, se for assim, eu sou uma pessoa de centro-esquerda. Você gostaria mais do governo Lula? Se eu faria parte do governo continuaria faria base de um eventual... Não, eu vou conduzir a minha campanha e coloco o seguinte, eu acho que em Uberaba, eu posso chegar para o uberabense e dizer, olha, eu estou na condição de pré-candidato pela minha história, pelo meu histórico, pelo meu trabalho. Uhum. Se você acha que eu fui um bom prefeito, eu acho que eu posso contar com esse voto. Né? Então, eu chego
pelo meu histórico, pela minha história. Mas eu não vou esconder o lado que eu estou. E eu vou dizer para as pessoas, olha, eu respeito o lado que você está, eu respeito suas opções, mas o meu candidato a presidente, pelas políticas públicas que tem, eu sou Lula. Então o senhor é Lula. Eu sou Lula. Seria um Vou aliado votar no ao Lula. governo. Vou votar no Lula. Agora, o senhor sempre volta aí na questão do seu período de prefeito. Mas você foi deputado, vários mandatos, um deputado estadual, deputado federal depois, apesar de ter ficado a maior parte como ministro, né? E você fala muito dos seus feitos como prefeito. Muita gente pensa assim, o Anderson vai ser agora deputado para ser prefeito daqui 2 anos. Existe algo de verdade nisso? Não, de forma alguma, né? Eu vou fazer um trabalho e é impossível você querer enfrentar uma eleição e antes de ter enfrentado essa eleição, você já fazer planos para a próxima. Vocês jornalistas, vocês fazem isso para cutucar a pessoa e tal, e que eu acho que faz parte do papel de vocês. Eu não, eu estou focado na eleição de 2026, que como você colocou, não dá para me trazer, porque ficou tão para trás os meus feitos. E em Uberaba, eu acho que me caracterizou melhor, que me tornou mais conhecido, foi exatamente os 8 anos de prefeito. Agora, na campanha, você pretende resgatar esses feitos de prefeito? Sim. Eu estou preparando todo o arquivo, que é aquilo que vocês colocaram. Como que eu vou me comunicar com os novos? Tem que ser pelas redes sociais. Então, eu estou resgatando parte do que eu fiz como prefeito para mim poder mostrar para os jovens. Falar, quando eu fui prefeito, eu fiz assim, assim, assado. Procurem saber pelos seus pais, pelos seus amigos mais velhos, quem foi o Anderson Adalto prefeito. O senhor só foi injusto com os jornalistas, porque o jornalista ele não criou isso do nada. São os políticos que têm essa prática recorrentemente e ainda nos dias atuais. E a gente reporta e a gente fala. A culpa não é nossa, a culpa é de vocês. Não, desculpa, eu disse o seguinte, que vocês, o papel do jornalista, o papel do jornalista é de perguntar, é de cutucar e tal. Vocês representam hoje, eu tenho certeza, vocês se sentem mais representando a sociedade do que o próprio parlamentar. Do que alguns nós temos certeza disso. Não, eu sei, eu entendo isso. Mas, e outra Anderson, coisa que eu entendo, Gê, da imprensa, você pode ser amigo do jeito que for de um jornalista. Mas o dia que você tiver que ser manchete, você vai ser manchete. Isso é importante, esse entendimento. Você aprendeu isso? Não, eu tenho pelo grosso aqui. Ó. Isso, é isso. precisa passar isso para frente, viu? Não, mas também tem Aqui, eu não posso, eu não um dia, você, porque eu um te dia bato. uma pessoa me falou assim, olha, você é muito diferente de um outro político que tinha na época. Eu falei, olha, eu sou um pardal, ele é um canarinho, eu tenho pele grossa, né? Eu não tenho problema. Sabe, tanto é, olha aqui, iniciativa minha, convidei vocês, porque eu acho que vocês são os jornalistas mais combativos da cidade. Vocês estão aqui sentados exatamente para a gente poder conversar muito à vontade, né? E você nos deixa à vontade sobre esse aspecto, né? Mas Porque eu disse, a sua sinceridade às vezes prejudica aqui, você nesse mesmo. podcast meu, vocês estão mais tímidos do que nos programas de vocês. Eu não faço mais programa. Não, sabe o que acontece? Lá a gente tem os nossos seguranças, né? Os seguranças aqui são seus. É um pouquinho diferente, viu? Mas, Anderson, nesse contexto aí de Minas Gerais, né, você apoia quem para o governo do Estado? Olha, o meu candidato a governador vai ser aquele candidato que estiver montando e dentro do palanque do presidente Lula, né, que tudo indica que será o senador Rodrigo Pacheco. Tem se falado muito, e a imprensa, de forma geral, os jornalistas avulsos, como eu, às vezes não sempre defende isso também, essa questão do voto. Não que a pessoa não possa ser formada, eu digo assim, voto do compromissado de verdade com o Uberaba e não desses voadores que aparecem. Mas se a gente for olhar a matemática eleitoral das últimas eleições, a gente percebe que tem um universo gigante que é aquele que desistiu da vida política, que desistiu de vocês, que não acredita mais nem no A, nem no B, nem no bolsonarista, nem no lulista, nem no centro, nem no oeste, não acredita nem na vida direito. Concordo. Porque está difícil, viu, prefeito? O senhor não acha que também é um público a ser atacado? Porque está todo mundo focando ali na pessoa de Uberaba. Mas não está faltando, já que o senhor está mais doce, esse carinho de dizer, gente, vem cá, vocês sabem quem não concorda com o governo municipal, estadual ou federal, por que eles estão lá? Porque você não foi votar. O senhor não acha que seria uma campanha, talvez, em lugar de você mandar, você alertar para a responsabilidade dele, para as queixas que ele tem? Inclusive, a abstenção pode aumentar. A abstenção, brancos e nulos, faz candidato, deputado. Sim, vocês não vão fazer nada por isso? Não sei, deixa eu te dizer. Olha, eu vejo o seguinte, essa polarização política
essa polarização com relação aos extremos, ela tem um lado positivo. Um só que eu vejo. Ela está gerando politização. As pessoas estão mais politizadas. Estão mais politizadas. Queira ou não queira, nós vamos ter uma eleição em 2026, onde as pessoas estão mais politizadas do que a eleição de 2000. Não tem dúvida Eu disso. só preciso te fazer uma pergunta, porque eu não estou aqui nem para concordar, né? Estou aqui para perguntar e estou discutindo com o senhor. Mas, assim, elas estão mais discutindo política de qualquer forma, aos seus olhares com, como é que chama aquele, viseiras, ou politizados de verdade, consciente do que é uma discussão política. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, eu concordo, mas você há de convir que isso é um processo. Não existe uma escola para preparar o cidadão politicamente. Ele vai sendo preparado ao longo dos anos e, de acordo com a sua vontade, com as suas convicções, ele vai se aprimorando. Eu acho que essa polarização tem esse lado positivo. Esse lado positivo. Hoje as pessoas falam mais de política. Com exagero, sem exagero, sem exagero, mas as pessoas falam mais. A partir do momento que as pessoas estão se interessando mais, eles vão conhecendo. Eu não tenho dúvida que o que as pessoas têm de conhecimento hoje não é normal. Melhorou muito, as pessoas recebem muito mais informação política hoje do que antes. E o fake news? Não, tem tudo isso. Mas isso é um processo. Então tem a questão da qualidade. Mas, olha, deixa eu te dizer um negócio. A democracia no Brasil, ela é tão jovem. Ela é tão jovem. Isso é um processo, nós vamos passando. Agora, as coisas seriam terríveis se o voto não fosse obrigatório. Porque eu concordo com você quando você diz do desânimo do pessoal, de não acreditar. Mas o voto é obrigatório, ele acaba indo lá e votando. Não é verdade? A abstenção é enorme. Mas seria muito pior se o voto Claro. não fosse obrigatório. Aí seria muito pior. Não é? Eu queria até aproveitar, dentro daquela primeira pergunta que eu fiz, com relação ao seu histórico. Você que passou pelo movimento das diretas, passou por um processo de redemocratização. Você não acha que hoje o Brasil está num limiar assim, muito delicado de se retroceder, Anderson? Claro. E eu vi você no início, inclusive, questionando e levantando uma questão sobre o STF. Que eu acho que nada é tão perfeito que não possa ser melhorado. Sim. Mas você acha que é o momento de, por exemplo, trazer esse assunto para o debate político? Principalmente você que passou por toda essa história. E aí eu vi aqui, até fazendo um coro no que disse a G, eu entendo que hoje as pessoas estão se engajando mais nas questões políticas, Sim. mas com muitas delas demonstrando assim, um total desconhecimento. É uma falta de conhecimento e de conhecimento, como pedir volta da ditadura, de compactuar com o que foi feito no 8 de janeiro em Brasília. E aí, de repente, quando a gente olha para um político experiente, vamos dizer assim, como você, falando nesse momento tão delicado em se rever a STF, você não acha que não é hora de talvez deixar essas questões de lado, que são, de certa forma, menores, para se tratar de uma questão mais importante, que é a consolidação da democracia, que você mesmo admitiu que é muito incipiente no país? Não, exatamente. Deixa eu te dizer, então. Eu bato palma pelo que o ministro, toda vez eu esqueço o nome dele, careca. Eu bato palma pelo que o Alexandre fez na defesa da democracia. Não tem dúvida. Eu bato palma. E fez muita coisa certa? Fez. Mas se tem alguma coisa errada, tem que pagar. E como que a gente chega à conclusão se teve ou não? Tem que investigar. Então, não tem ninguém acima da lei. Não tem ninguém acima da lei. E nós não estamos falando da instituição Supremo Tribunal Federal. Nós Mas estamos essa falando questão do de investigar, comportamento, isso já está sendo feito, por né? enquanto, de dois. Nada. Não, já está sendo feito. De forma alguma. Não, tá. De forma alguma. Aí entra um terceiro ministro querendo... O senhor está falando em relação ao Master? Sim, sim. A investigação corre. Hein? A investigação corre. Agora o senhor Sim. falou em reformular o STF. Mas O senhor acha que é momento para se debater isso agora? Eu acho Principalmente que quem sim, está na defesa eu acho do que campo sim. Por democrático. exemplo, a questão do mandato. Eu acho que o mandato é importante. O mandato é importante. Se você me perguntar hoje, um mandato de quantos anos? Eu não sei, mas o mandato é importante. Eu acho que o mandato é importante. Talvez determinadas causas que caíram. Mas então, para ficar claro para quem está acompanhando, o senhor entende a necessidade dessa reformulação, mas o senhor entende necessário que o STF, a estrutura dos três poderes, seja mantida. Lógico. Isso é importante ficar claro, Lógico. porque cai Não, naquilo eu que não a G preciso- falou e o Wellington Não, tocaram. não, Hoje, eu não em tempos preciso- de internet, isso tem que ficar muito Não, bem mas, claro e meu explicitado. Deus, é claro que não. Eu penso no seguinte: as pessoas que acompanharam a Constituinte de 88, eles reconhecem, algumas pessoas já reconhecem, que foi dado poderes demais ao Supremo. Eles reconhecem isso. Então, o que nós estamos falando é o seguinte: de algum equívoco praticado em 88, com os fatos que aconteceram de lá para cá,
talvez seja a hora de fazer uma reformulação. E quando a gente fala no Supremo, o que nós estamos dizendo que precisa de investigação não é em cima do poder como um todo, mas em cima de determinados membros do poder. Por exemplo, no Toffoli. Ele tentou segurar o assunto master, está na cara que ele tentou. E depois ficou claro por que ele tentou. Então, o que nós temos que ter, cidadão comum que nós somos, é o seguinte: vamos rezar para a gente não precisar ir para a justiça. Mas se um dia eu for, eu quero ser julgado por um juiz justo e correto. Não indicado? Politicamente seria? Mas não tem jeito do Supremo sair de fora. Você não consegue fazer uma prova com milhões de pessoas para escolher os 11 membros. Os outros países do mundo todo, o processo é o mesmo. O Brasil copiou o processo de escolha da forma de escolher os membros dos seus tribunais superiores. Nós não inventamos, não é jabuticaba nossa. O mundo inteiro, praticamente, faz dessa forma. Lógico que vai ser bom. Eu acho que ninguém está acima da lei. Tem dúvida? Duvida, fiscaliza. É a única coisa que nós estamos pedindo. Tá, agora é o seguinte, Anderson Adalto disputou a eleição, foi eleito deputado federal. Quais as pautas você pretende levar? Por exemplo, tem essa questão do Supremo, pode passar pelo Congresso e tal. E quais outras pautas podem ser discutidas com o Anderson lá no Congresso? Janari, o que eu posso dizer é que pauta praticamente nenhuma é de costumes. Eu acho que essa de costumes não cabe a nós, sabe? Tem algumas coisas que isso é de foro íntimo da pessoa, é muito mais do indivíduo, da família, do que do Estado, não é? Mas eu diria para você, de Bandeiras, por exemplo, a gente criar, pelo menos em Turama, um hospital regional para a gente desafogar Uberaba. É bom, eu acho que é maravilhoso. O processo de concessões da 262, da 153, que foi baseado muito na questão do valor da tarifa, a gente tentando antecipar isso, é bandeira boa. Então, muitas bandeiras, no social, por exemplo, eu estou sabendo que o per capita que a União paga para as entidades de classe, tem mais de 20 anos que ela não é reajustada. Nós temos que trabalhar. Tem muitas bandeiras boas, né, que caberá ao deputado federal trabalhar. Agora, como é que você vê o fato, por exemplo, hoje o Congresso deter uma fatia muito grande do orçamento? Eu acho um equívoco, pelo seguinte, nós estamos vivendo com esse volume de recursos que tem na mão de cada deputado, de cada senador, aonde metade dos recursos para investimento estão nas mãos do parlamento, nós estamos vivendo um período que nós poderíamos chamar de parlamentarismo de Araque. Você fala que passou muito poder para o Sim. Supremo, mas o Congresso também passou muito Também. poder econômico. Eu acho que esse avanço que o Congresso fez em cima do orçamento público, eu acho que isso não é bom para o país. Sabe? Porque nós estamos tendo muitas obras que são varejo. Olha o tanto de shows que passaram a ser financiados com essas verbas. Então tem muito dinheiro que eu acho que não obedece uma escala de prioridades como deveria abordar. Anderson, por ocasião do mensalão, você deu um exemplo para o país ao falar sobre o Caixa 2. O fundo eleitoral acabou com o Caixa 2? Eu tem alguns anos que eu não disputo, né? Nessa agora, eu fiz baseado com o que eu recebi, né, do fundo eleitoral. Né? Eu recebi o recurso. Eu acho que depois dessa eleição, essa discussão vai acontecer. Ficou grande demais o fundo eleitoral também. Mas, por outro lado, eu acho que o fundo eleitoral ele é correto, pelo seguinte, eleição custa. Ou a sociedade assume seus homens públicos ou alguém vai assumir, que é o poder econômico. Então, eu acho muito melhor se está cumprindo o seu papel do que um sistema híbrido. Mas eu percebo que o pessoal vai querer mudança no sistema. Mas não é legítimo deixar os dois sistemas, Não, né? eu acho que não. O fundo e o Caixa 2. Eu acho que não pode. Não. Seria o fundo e a contribuição das empresas, né? Que isso poderia gerar naturalmente o Caixa 2. O senhor falou que gosta de falar do seu trabalho como prefeito, e a gente está em Uberaba, apesar de ser toda a região, mas também a cidade de Polo, a gente atende a região toda, praticamente, que o senhor citou. Quando eu disse que vim aqui, eu pedi, né, eu falo que a gente é só a ponte, algumas teses, algumas pautas. E uma das coisas que me questionaram bastante, até porque os colegas têm noticiado muito, é a questão da rodoviária. São problemas enormes, são problemas gigantes. O senhor fez um aditivo, à época, concedendo 44 anos
de concessão para terminar o rodoviário. Você tem certeza que fui eu? eu? Tenho documento, tenho. Fui eu? Eu fui conferir porque me falaram que era um outro, aí eu vi que era o senhor mesmo. Foi o senhor. E o senhor faria de novo? Por que uma coisa tão grande, se ela pode ser renovada de débito? Por que o senhor fez isso? Emerson, depois você me fala, que eu acho que não fomos nós. Você tem? É por isso que é diferente de jornalista de influenciador, minha gente. Porque a gente confere antes de Isso é perguntar. verdade, E isso é político verdade. esquecer também não é muita coisa, Isso é né, verdade. prefeito? O senhor esqueceu. Eu tenho o documento, eu mostro para o senhor. Manda pro Beethoven agora. Mas o senhor está esquecendo muito ou pouco? Pode esquecer muito, não. Porque o senhor não ganha voto. Fala que o senhor está doente. Porque a maldade na política, o senhor sabe. Não, o senhor está mas no juízo perfeito, memória está boa, saúde. Tá bom. Estou. Mas esse fato eu me permitiria contestar. Eu gostaria de ver o documento primeiro. Ok. Eu gostaria Eu de queria ver. aproveitar, se eu tocou nessa questão de infraestrutura, BR-262, uma rodovia com qual o senhor tem um trabalho do senhor, como deputado, inclusive, a duplicação, a estruturação dos trevos, a cidade reconhece isso hoje. Já aquém daquilo que é a necessidade do município, diga de passagem, principalmente aquela ligação 262 com 050 no Maracanã. À época eu cheguei a questionar isso. O seu engenheiro José Elias Miziara até explicou que na época você não faz obra para mais de 25 anos e não se completaram 25 anos e a obra já se exauriu. Mas o ponto da questão é, no último governo federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro, numa pesquisa realizada na pandemia, isso é bom situar aqui para quem está acompanhando, chegou-se à conclusão de que não era viável duplicar a BR-262. E a gente sabe que num trabalho que inclusive tem a mão do senhor, a obra de duplicação no trecho Uberaba-Belo Horizonte, incluindo todo o trecho, era previsto para ser concluído em 2012. O episódio se desdobrou e fato é que depois tivemos essa situação de dizer que não é viável a duplicação da 262. O senhor, que eu sei que passa nesse trecho, o que o senhor pensa sobre esse aspecto? Tem que duplicar. O Edson, até a concessionária que recebeu o trecho agora, ela depois sentou na cadeira que ela passou a gerir, ela entende que tem que ter mudança no contrato que foi feito. Então, por exemplo, há algumas mudanças que estão sendo já propostas. O Zé Luiz está até com o ofício pronto ali. Nós vamos pedir antecipação da duplicação. Aqueles trechos que foram definidos de fazer terceira pista, aonde a rodovia já é duplicada, eles serão modificados para serem feitos na serra, aonde não tem duplicação. Faz a terceira pista. Então, você colocou uma coisa que deu um vício de origem. A contagem de tráfego que definiu a forma do contrato de concessão foi feito no período da pandemia, onde nós sabemos, né, que tinha muito pouco carro na rua, muito pouco carro nas estradas. Então, ele não vale. Ele gerou um vício de origem. Nós tentamos tudo para mudar isso. Sabendo que o Brasil roda sobre pneus, isso não deveria ser a pauta principal de qualquer representante da cidade, do Triângulo, Anderson? E a gente vê que, às vezes, a nossa região se debate em outras discussões e isso sempre fica para depois. Olha, era pior, Edson. Se foram 4 anos de governo Bolsonaro, lá se vão 4 anos de governo Lula e as pessoas continuam morrendo na 2002. Verdade. Você tem razão, mas eu quero dizer para você o seguinte. Antes era pior. Nós tínhamos uma discussão se deveria privatizar ou não deveria privatizar. Hoje eu acho que está claro. Eu, antes de me encontrar com vocês, eu fui em Ribeirão. Né? Eu tinha um compromisso lá, eu fui lá. Então, eu vim de Ribeirão para cá, paguei pedágio caro, porque os pedágios em São Paulo são caros, né? E foi o argumento que eu usei aqui com o pessoal. Nós preferimos pagar um pouco mais com estrada duplicada do que pagar o que nós pagamos, considerado uma tarifa baixa, sem estrada duplicada. Pode seguir. Vou te concentrar ali. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre privatização. Tem candidato, pré-candidato, falando que vai privatizar a Petrobras. Em Uberaba estão privatizando até o Piscinão. O Estado fala em privatizar, está na briga para privatizar a Copasa, quer privatizar a CEMIG. Qual que é a linha do senhor? O que o senhor defende em termos disso? Eu vejo o seguinte, a Petrobras ela se tornou conhecida em função dos problemas que o Brasil viveu de corrupção. Mas a Petrobras é uma grande empresa, né? A situação, vários outros países estão numa situação muito pior do que a nossa nesse momento, em função da crise do petróleo, porque não tem uma empresa do porte que nós temos, que é a Petrobras. Então, eu diria para você, assim, eu não criaria uma estatal. Eu acho que hoje, para a gente criar uma estatal, nos tempos de hoje, a gente deveria pensar 100 vezes. Mas eu acho que tem algumas coisas que já existem que deveriam permanecer. A Petrobras, eu acho que deveria permanecer, né? Banco do Brasil e Caixa Econômica, eu acho que deveria permanecer como instituição estatais, que ajudam, de uma certa forma, a criar referência no privado. Eu não criaria o Correio.
que é o grande problema hoje, eu acho que nós temos que repensar a questão do Correio. Porque hoje as pessoas o Correio foi preparado e existiu no momento que todos os países entendiam que tinham que ter um Correio estatal para gerar segurança que as correspondências chegariam, né? Nos últimos rincões. Tudo bem, hoje isso ficou meio para trás, ninguém escreve carta. Hoje é muito mais pacotes, mercadorias que circulam, né? E no meu entendimento o Correio, ou ele se adequa e se prepara para estar em condições de concorrer com o Mercado Livre, com qualquer outras plataformas, ou nós vamos ter que dar um jeito no Correio. Isso poderia ter sido dele, né? É lógico que tinha que ter sido dele. Ele tinha as melhores condições, porque ele já estava presente nos pontos mais distantes, nas menores cidades do Brasil. Aí o STF quebrou o monopólio dele. Foi isso que aconteceu, né? O STF quebrou o monopólio dos Correios, aí as outras empresas entraram. O que aconteceu com os Correios, Anderson, me permita, é o que está acontecendo com a Petrobras e com tantas outras estatais que entregavam aquilo que uma estatal tem que entregar, um serviço de qualidade aceitável pelo menor preço. A questão do preço é fundamental. Mas eu quero voltar aqui para a cidade de novo. Bom, nós começamos falando de candidato. Você está com saudade da época que o Anderson era prefeito. Ele falou que pode falar. Eu acho que todos nós temos saudade disso. Eu me abstenho. Mas o que eu quero, porque a gente falou de candidaturas, tal, de eleger gente de Uberaba. Agora, como é que você analisa o cenário? Como é que está, por exemplo, com as pré-candidaturas postas até agora? Você acha que a campanha de se fazer um deputado local, isso aí está funcionando e as pessoas estão, principalmente as organizações partidárias, estão entendendo isso e estão lançando de forma com o objetivo realmente de fazer candidatos? Eu acho que a deputados? campanha de Uberaba fazer deputado está alcançando as ruas. Eu percebo que o cidadão Eu quero comum... saber se os partidos estão Não, entendendo. aí é que está. Eu acho que vai inibir um pouco os partidos. Inibir um pouco. Um pouco. Vai O senhor acha inibir. que vai inibir, por exemplo, o Nicolas Ferreira de obter 18 mil Não. votos? Bom, hein? é onde eu ia chegar. Então, vai inibir um pouco os partidos, vai inibir um pouco os candidatos. Mas a campanha de Uberaba fazer deputado, ela vai ter que atingir o eleitor comum e criar consciência no eleitor, para que o eleitor ele faça a separação do joio e do trigo. Porque esses candidatos vão continuar existindo e não é só em Uberaba, não. Nós temos que entender que isso faz parte do processo democrático, né? É o candidato de rede social, que ele defende uma determinada filosofia e tem eleitores que entendem que o mais importante é a defesa dessa filosofia. Essa é uma verdade, não é isso? Você tem, por exemplo, o candidato evangélico, não tem? Você tem o candidato da Polícia Civil, o candidato da Polícia Militar. Pô, eu nunca vi tantos policiais, civis ou militares querendo disputar o processo eleitoral, igual nós estamos vendo agora. É legítimo? Claro que é legítimo. Qualquer um pode ser candidato. Eu acho que cabe à população ela fazer essa triagem. Da minha parte, por exemplo, porque seria deselegante eu falar de outros candidatos, não vou dizer. Mas da minha parte, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando na região estou construindo uma rede de apoios na região, aonde, quando começar a campanha, eu quero trazer esses depoimentos. Igual ontem, aliás, sábado, eu tive, em plena festa do peão, na frente de 5 mil pessoas, o prefeito de Carneirinho disse: o meu candidato a deputado federal será o Anderson, pelo trabalho que ele já desenvolveu aqui na região. E eles estão bem, não? Sábado, ele está bem, já o processo, prefeito em reeleição, está muito bem. Entendeu? Então, eu pretendo, agora, né, fiz isso no mês de abril e vou continuar fazendo no mês de maio. E farei até o mês de junho. Em julho, quando começar a campanha, eu quero começar a campanha em Uberaba trazendo esses depoimentos. Né? Tipo assim, a pessoa diz: Uberaba quer fazer um deputado? Eu quero dizer que eu sou aqui de Carneirinho e eu apoio o candidato de vocês aí. Né? Eu quero fazer isso nas redes sociais. Eu quero mostrar para Uberaba que eu tenho voto fora, eu trago os votos de fora para se somar os votos de Uberaba. Então, eu terei viabilidade. Não quer dizer que eu vou ganhar, mas eu tenho uma viabilidade eleitoral boa. Aí caberá ao eleitor de Uberaba, se ele comprou a tese de Uberaba fazer deputado, eu acho que eu posso me beneficiar até do voto útil. Ele pode me comparar com outro, que ele gosta também, mas vai falar assim: olha, eu gosto dos dois. Mas, poxa, o Anderson aparentemente tem mais chance de ganhar. Eu vou dar meu voto para ele. Isso pode acontecer. Tá, mas eu quero saber o seguinte: por exemplo, agora, recentemente, semana passada, um partido mudou de mãos. Foi para um outro grupo político, esse grupo até ia lançar mais um candidato.
para cumprir uma tabela com o partido, que é o PP. Né? Mas parece que não deu certo. Parece que não deu certo. Mas como é que você vê esse tipo de movimentação? Genário, é aquilo que eu falei no início. Tem uma determinada liderança em Uberaba, que eu não vou citar o nome, mas vocês sabem quem é, que ela está trabalhando, ela no feminino. Ela no feminino. Ela está trabalhando contra essa vontade e esse sonho de Uberaba voltar a ter deputado. Porque ela não está administrando o campo dela. Ela é a maior liderança de Uberaba hoje. Eu estou falando da prefeita. Não é? A prefeita, ela tinha que estar dando exemplo. Ela tinha que controlar o campo dela. Porque, aqui, vou falar uma coisa aqui clara. Eu sempre estive no campo oposto ao dela. Então, ela me procurou para apoiá-la no segundo turno, eu disse que não daria. Então, é claro que eu nunca imaginei a hipótese de ter apoio dela. Não passou pela minha cabeça. Mas ela vai votar no mesmo candidato a governador e a presidente, no meu entendimento, carta fina. Ela não poderia estar reforçando a candidatura de alguém que também tem uns votos lá fora e que talvez com o apoio da máquina aqui poderia ser um outro deputado a ser eleito? Não é? Aí, pelo que eu soube, ela, para receber o fundo na candidatura a prefeito dela, ela se comprometeu a trazer um candidato a deputado federal. Então agora ela tem que honrar isso. Aí ela tenta uma mulher, que foi a vereadora Rochelle. E, porque uma mulher, se tiver 15 mil votos, é muito voto, porque é difícil você conseguir candidatas mulheres. Eu sei disso, porque eu trabalhei na formatação da chapa da nossa federação. Então ela tentou. Na última hora o PDT não aceitou, a Rochelle teve que voltar atrás. Né? Porque só interessava apoiar a Rochelle, se a Rochelle, não pelos méritos dela, mas só interessava a prefeita apoiar a Rochelle para deputado federal se fosse dentro do PSD. Não foi isso? Não deu certo. Não deu certo. Então, ela teve que pegar o vice dela e trazer. Né? E agora fez essa tentativa. Pelo menos está no campo dela essa tentativa, Genário, que você está dizendo que existiu e que eu soube. Algumas informações de bastidores. Né? Pegou um candidato e pediu para ele ser candidato para ter pouco voto. Mas deve ser alguma negociação entre cúpulas partidárias para que um candidato de Uberaba, mesmo com pouco voto, pudesse ajudar a fazer candidatos de fora, de outras legendas. Né? Então, eu acho que ela está trabalhando contra esse sonho, essa vontade. E político inteligente não trabalha contra o sonho de uma população. Hoje, Uberaba fazer deputado é um sonho da população. E eu repito aqui, a liderança uberabense que trabalhar contra isso vai pagar um preço político muito alto. E no meu entendimento, se ficar caracterizado, como eu já percebi, que a prefeita está trabalhando contra os interesses da cidade, ela vai pagar um preço altíssimo. Você acha que isso é compromisso político ou é o desejo de não ter ninguém fazendo sombra? Wellington, ela tem um compromisso político com o PSD, isso é público e notório. Não é? Agora, pode ser isso também, porque ela termina o mandato dela em 2028, ela não pode ir para a reeleição, e aí ela prefere que no campo dela não tenha ninguém eleito, porque ela poderia vir em 2030 e ocupar esse espaço que o grupo dela tem hoje na prefeitura. Pode ser isso também. E você está E para mim está bom, porque eu estou fora disso, eu estou fazendo avaliações. Isso eu acho que o eleitorado está meio dividido. Né? O meu campo é o campo do centro para a esquerda. Né? Eu acho que eu estou sozinho aqui, né? Não tem ninguém competindo comigo. Até recentemente você optava por não falar na prefeita. Mas tem o quê? Uma semana você soltou um vídeo sobre a cidade suja. Sobre a cidade suja. Tá Aquilo lá suja. é indignação ou é vontade de chutar a canela dela? Não é isso, Wellington. É constatação. Né? É constatação. Eu não menti. Quem andar na cidade vai ver a cidade suja. Eu passei em avenida. Eu vi na Badia ali, eu passei numa avenida ali agora, na saída, quando eu fui para Ribeirão, eu vi sofá-cama no canteiro central, jogado. Eu não sei se o sofá chegou ali uma hora antes de eu passar ou se estava ali há dias. Eu não sei. Mas que a cidade está suja. Vou te dar 2 exemplos. Nós fomos visitar a Dail. Quando nós recebemos o diretor, o superintendente da NTT, nós passamos pela Dail. Nós fotografamos. Mas assim, extremamente sujo. Mas extremamente sujo a Dail. Aí passou-se mais ou menos 1 mês e meio. Nós recebemos o pessoal da concessionária. Fizemos o mesmo caminho. Estava mais sujo ainda. Então, um senso comum, essa crítica, questão de buraco e sujeito. Isso. Bom, eu queria até aproveitar ainda dentro dessa questão de
atuação local, como que o senhor vê, ainda dentro dessa questão de logística, de Uberaba ter uma representação no âmbito estadual, com quem o Anderson deve caminhar, como estão as suas tratativas? Porque esse bate-bola, para quem acompanha a internet, esse bate-bola, esse bom diálogo entre um representante na esfera estadual e um representante na esfera federal é importante, né, Anderson? Sim. Mas olha, deixa eu te dizer, vou recordar aqui minha primeira campanha em 86, né? Por razões partidárias, nós tínhamos 2 deputados com mandato antigos e nós tínhamos 2 candidatos novatos. Os 2 candidatos antigos eram o Juarez e o Craide. E os 2 novos eram o Rosa Prata e eu, né? E, por definição da cúpula partidária, ficou então que cruzaria um novo com o velho, um novo com o antigo, né? Então eu cruzei com o Juarez e o Craide com o Arnaldo. A campanha toda foi assim, eu fazendo dobradinha com o Arnaldo, eu fazendo dobradinha com o Juarez e o Craide com o Arnaldo. Abre as urnas. O pessoal votou mais no Anderson e no Arnaldo, e menos no Juarez e no Craide. Ou seja, foi feita uma dobradinha que o eleitor descruzou. Então, eu acredito que o eleitor de Uberaba, ele é um eleitor que ele vota em quem ele quer, independente se está fazendo dobradinha ou não. Mas eu acho que a dobradinha mais próxima, se for ter dobrada aqui em Uberaba, eu acho que pode ser interessante, tanto para mim quanto para ele, seria uma dobradinha entre eu e o Tony Carlos, e o Tony Carlos e eu. Pois é, mas o Tony agora foi para o PSDB. Isso cria alguma dificuldade? Ele me disse que no momento que ele foi para o PSDB, ele negociou com a cúpula do PSDB sobre a possibilidade de fazer dobradinha com o Anderson. Então tá encaminhando, está engatilhado. Está. Tá. Ainda com relação à região, a gente estava falando, o senhor falou agora há pouco, né, que o senhor ficou bastante tempo fora da política partidária, do pedir o voto regional. O tempo passou, Sim. Se o eleitor mudou o perfil, também mudou o perfil de gestores, de lideranças. Está mais difícil esse pessoal das antigas, ou o senhor vem trabalhando já para conquistar novos representantes na região? Ou o pessoal ainda está influente aí junto? Ah, tá. Porque Não, o pessoal envelheceu. Eu envelheci, ele envelheceu, Exatamente. o outro... Eu diria para você que eu tive cidades que meu grupo político da época enfraqueceu e teve cidade que meu grupo político melhorou a situação política. Não tem condições de fazer um balanço, né, se o balanço é positivo ou negativo, né? Mas a sorte que eu estou dando é que o pessoal disse que, Anderson, você saiu e não surgiu ninguém melhor do que você, assim. Então a gente pode voltar a avaliar seu nome tranquilamente. O ex-deputado Aelton caminha com o senhor. Não, o ex-deputado Aelton não será candidato. Sim, mas ele vai apoiar o senhor. O fato dele não ser candidato já me ajuda muito, principalmente lá na base. Por exemplo, o William, que é o prefeito de Carneirinho, é amigo do Aelton. Só pôde dizer que vai me apoiar porque o Aelton disse para ele que não é candidato. Então, o simples fato do Aelton deixar de ser candidato já me ajuda. Mas o Aelton tem dito que vai me apoiar. Sim, ele me disse, inclusive, Ah, é? claramente que. Então, E antes, ainda quando se achavam que ele seria candidato, ele me disse, G, eu vou apoiar o Anderson Adalto, vou apoiar um outro nome. Por então, Vai apoiar o Anderson junto à esquerda. Né? eu não E estou outro autorizada a revelar minhas Sim, eu fontes. publiquei isso. Franco. Isso mesmo. Isso mesmo. Que é um bom jogo, né? Aqui, esse negócio está tão delicado, né? Eu encontrei uma pessoa que é candidata a prefeita em 2028, fora daqui na cidade. Aí ela já estava definida a apoiar um candidato. Aí eu fui, que é da direita. Aí ela falou, Anderson, eu acho que eu vou apoiar os dois, porque eu vou poder chegar no meu eleitorado e dizer, você prefere um deputado de direita ou de esquerda? Se gostar de um de direita, está aqui, se quiser um de esquerda, está aqui. E está tudo bem. Eu não sabia que ele ia apoiar o Cartafina também, mas que bom. Pelo menos ele está retribuindo para o Uberaba a votação que historicamente ele teve aqui. Muito coerente. Que o Uberaba não pode ficar sem Sim, a um luta dele deputado. E não pode mesmo, e não pode mesmo. Bom, essa questão do Aelton, como é que você analisa isso, esse fato dele? Fala, não, eu vou apoiar, com os eleitores da esquerda, eu vou apoiar o Anderson. Mas ele está certo. Você sabe por quê? Olha, já deu briga de família, briga de amigos, esse negócio, você está de um lado, é Lula, é Bolsonaro. Mas aqui entre nós, alguém muda alguém? O eleitor de um está convicto, o eleitor do outro está convicto, ninguém muda ninguém. Então é muito melhor você entrar numa lógica de respeito. É o que o Ael está fazendo, eu acho inteligente. Olha, eu tenho voto. Enquanto eu era votado, eu tinha voto da direita e da esquerda. O Anderson, eu conheço o meu conjunto de apoiadores. O meu conjunto de apoiadores, quem está do lado mais para a esquerda, eu gostaria que você conversasse com essas pessoas. Essas pessoas tendem a votar no candidato de esquerda.
E a mesma coisa, eu tenho outro grupo de apoiadores que tende a votar na direita. Pronto, eu estou entregando aqui para o deputado, para o candidato tal, está perfeito. O deputado Nasco também, apesar de não ser candidato, né, ele está passado muito tempo, ele tem uma influência muito grande. O senhor também tem conversado com ele? Há algum acerto nessa linha? Não, o Nacho Ele está quer que o Nacho tá apoiando um deputado. É porque sempre foi muito forte a bandeira do Nacho de fazer com que a região lá de Frutal e Iturama tivesse deputado, foi uma vida, né? E eles conseguiram furar. E depois não fizeram mais, ele está tentando, né? O Arnaldo, o Arnaldo é de Frutal, mas mora em Uberlândia. Ele é uma eleição muito tranquila, no meu entendimento, né? E o Caio é de Araxá, né? E ele sai candidato a federal. É Frutal, desculpa, de Frutal, Eu queria até aproveitar, a gente está falando aqui, o senhor já falou, para quem chegou agora há pouco. Ô, gente, mas eu quero fazer um comentário aqui. Sim. Eu estou analisando aqui. Eu, em vez de ir no programa de vocês, eu vou chamá-los para vir em casa e outros Aquela vezes. explicação que o Wellington deu. A gente está falando aqui num cenário de que temos Lula reeleito e, de repente, até um Rodrigo Pacheco, alguém do espectro político com o qual o senhor consegue dialogar. Mas e numa hipótese de Anderson Adalto, uma vez ocupando uma cadeira, num eventual governo de direita, vamos pensar assim, de Flávio Bolsonaro ou de Zema, vamos até mais radical, Flávio Bolsonaro, o senhor acha que o senhor consegue dialogar com... Consigo. Não, talvez não com ele, né? Porque um deputado de oposição raramente trata direto com o presidente da República, né? Mas nos ministérios, nas fundações, tranquilamente, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu nunca fui recebido pelo Aécio e nem pelo Anastasia. Eu era considerado de oposição. E, no entanto, as coisas andaram. Você viu, eu criei o G9 para poder dar respaldo nas coisas que a gente tinha que levar para lá. O Hospital Regional, né? No período eleitoral, o Anastasia ofereceu o Hospital Regional para o candidato dele, que era o Farrim. Eu ganhei a eleição. O que eu fiz? Me preparei. Primeiro eu preparei o projeto, fiz o projeto, com o projeto pronto, levei para Brasília, levei para BH e perguntei ao governador na época se ele tinha dado o hospital, né, a verba do hospital que tinha oferecido, se era para o Farrim ou era para a comunidade. Se fosse para a comunidade, eu tinha ganho a eleição e eu estava lá com o projeto. E deu certo o Hospital Regional. Então, eu sou construtor de consenso, eu dou conta de avançar. Agora, é claro que eu terei muito mais facilidades para conduzir uma série de assuntos se o presidente da República for do meu campo político. Quer dizer, a saúde sempre foi um gargalo e está cada dia mais complicado, né? A gente acompanhando os jornais, a gente percebe. Quais são, o senhor tem algum projeto, alguma matemática, alguma proposta para a saúde que envolva, claro, como deputado federal, é uma coisa mais ampla, né? O que pode fazer? E o problema também é gigante e o problema também é macro. O que aponta, o que surge na sua cabeça como um deputado para cuidar de gente na área da saúde? Na saúde. Primeiro, esse é um projeto meu, que eu fiquei feliz, que o atual governador veio e disse que pensa nisso, né? Eu penso no hospital regional em Turama para tirar a população de Frutal, que até Carneirinho vem aqui. Então você pegaria um hospital regional em Turama, você tiraria uma série de atendimentos que são feitos em Uberaba. A gente aumentar os leitos comuns e leitos de UTI no hospital escola. Eu acho que ali nós temos que consolidar o hospital escola, né? Tem um projeto em curso, aquela ala antiga que uns médicos antigos atendiam lá, no Maria da Glória, né? Aquilo ali tem que ser transformado em leitos. Eu acho que é perfeitamente possível isso. Eu já fui uma vez, mesmo não sendo deputado, acompanhei a pró-reitora, né? Eu acredito que nós temos que aumentar esses leitos. Nós temos que ter saúde mental, nós temos que aumentar os recursos para a saúde mental. Para a questão de políticas para o autista, nós vamos ter que ter políticas próprias, né? Então, eu acho assim, tem um conjunto de ações que nós vamos poder atuar. Lembrando que, para além da estrutura física, o grande gargalo está no dia a dia, na manutenção, no recurso. Mas os recursos, quando você, por exemplo, a reitora queria construir um novo hospital lá na universidade e fazer também uma ampliação aqui. O governo foi curto e grosso, falou, não, você vai ter que, se você quiser construir lá, pode. 2 eu não vou permitir, porque a cada ano você gasta na manutenção o custo de construção. Então, quando você fala em ampliar, você está falando naturalmente em trazer junto o custo da manutenção anual. Anderson, você que foi prefeito aí durante 2 mandatos, e antes mesmo disso você tinha uma relativa preocupação com a saúde, tanto assim que você criou o Disque Saúde,
né? Que, aliás, caiu no esquecimento de Uberaba. Né? Se passou tanto tempo. O Né? Elton caiu assim no conjunto, no coletivo, mas no individual, aquele É, que quem- eu atendi a mãe, É, que eu quem atendi foi o pai, atendido, essas guarda. pessoas têm muito boa lembrança daquele É programa. fato. Eu queria te perguntar o seguinte: qual que é a grande dificuldade de fazer uma assistência básica eficiente nos nossos postos de saúde? Por que nós temos de estar sempre trabalhando com UPAs lotadas, porque não fazemos a assistência primária? O Elton, eu não posso dizer de agora que eu não conheço. Mas, por exemplo, vamos lá, como nós somos visionários, né? Eu fui gravar agora, não publiquei ainda, um programa meu sobre o SAMU. Eu implantei o SAMU, me parece que foi 2007. 2007. Só esse ano que o Uberlândia adotou. Então, imagina, nesses anos todos, quantas vidas se salvaram. Eu tinha um tipo com problema, quantas vezes o SAMU chegou lá e deu solução. Ele poderia ter falecido antes, né? Então, eu não sei te precisar hoje, mas saúde é um processo. Né? Eu peguei a saúde em Uberaba com X médico, deixei com mais do dobro de médicos do que quando eu peguei. Porque você tem que pensar nisso, você tem que ter os profissionais. Né? Aí envolve a política correta no médico da família, envolve a política correta nas UBSs, aí você vai para as UPAs e você tem que ter mais leito nos hospitais. Né? Então eu acho que o hospital regional pode crescer e o hospital escola pode ter um crescimento ainda maior. Falando na área de saúde, já que você está se queixando do nível das perguntas, né? Eu até ia pedir para o câmera para mostrar os seguranças aqui para ver que a gente não está muito à vontade. Né? Mas não sou assim, A questão é a seguinte: aquele episódio Home Care, onde está aquilo, na verdade, hoje? Wellington, eu ganhei o criminal. O Wellington, aquele negócio da Home Care é um negócio muito doido. Por quê? Eu fui, e vocês isso, eu acho que até a Gia vai concordar. Eu fui um prefeito que eu fui no momento em que as pessoas descobriram que se fosse para a justiça ganhava o remédio caro. Sim. Tá certo? Aí, o poder público, a burocracia da prefeitura não estava preparada para aquilo e ação judicial. E ali foi o início da judicialização. E pau comendo de ações judiciais. E o juiz dava sentença para mim dar o remédio de 24 horas, 48 horas. Eu não conseguia comprar. E se eu fosse juiz, eu também faria isso. Eu não conseguia comprar. Aí o juiz, aquilo se transformava numa denúncia e aquilo se transformava numa ação. Eu tinha 49 ações dessa natureza, que eu não dava conta de dar o remédio em tempo hábil. Aí eu fui lutando. Aí eu descubro que Uberlândia tinha implantado um sistema que era tipo Home Care, que era o seguinte: eles tinham contratado, você vê, naquela época, o que eles contrataram, na verdade, foi uma empresa de logística para o remédio. Então, a empresa ela estava preparada para comprar o remédio em qualquer lugar, em 24, 48 horas, ela fazia o atendimento. Aí nós fizemos a licitação. Como era uma coisa nova, como é que você faz o edital? É claro que nós pegamos referências geral para poder fazer o edital. Aí não, o edital foi induzido, papapá. E antes disso nós ainda tivemos uma outra questão meramente filosófica e ideológica. Não, você está terceirizando o sistema de saúde. O Jurandir e Companhia Limitada, na verdade, entraram com aquilo. Aí aquilo tudo se transformou em mais uma briga com a Laor, né? Que já estava meio complicado. O Alaor VAP, uma ação, a denúncia em cima, aquele negócio todo. Agora, há uns 4 anos atrás, eu fui responder. E eu fui junto com o Alaor. E me deu até pena do Alaor, porque o Alaor nem sabia direito o que nós estávamos contratando naquele momento. Que não era uma empresa só de distribuir remédio, era uma empresa de logística para remédio. Aí aquilo foi e tal, né? Eu já ganhei no criminal e agora está na fase final do cível, né? E eu tenho certeza absoluta que eu vou ganhar essa ação também. Teve uma época que o senhor foi conhecido, assim, algumas pessoas falavam que o senhor era o prefeito das multas. A multa do trânsito, a multa do lixo, a multa da dengue, a multa do que mais? Tinha muita multa, né? Tinha mesmo. E tinha, eu confesso. O senhor faria, estava certo? Deixa eu te dizer um negócio. Hoje eu vejo o seguinte. Eu brigava muito com o meu líder na Câmara, que era o Kleber. Porque quando a gente mandava um projeto, eu queria que a multa fosse alta. Pelo seguinte, a única forma que você tem de conscientizar a população é com a multa. E fazer uma multa baixa, muitas vezes não resolve o problema. Então eu multava mesmo, que era a forma da gente conscientizar as pessoas que elas não podiam fazer aquilo. Eu acho isso. O bolso é a parte mais sensível do corpo humano. Muitas vezes você resolve por ali.
A gaveta do bolso está vazio, né? Aliás, você acha que hoje... A questão da multa O bolso está vazio, viu? é ela ser aplicada ao pobre e não ser aplicada ao Ah, não, mas isso eu não fazia. Olha, deixa eu te contar, quando a gente conseguiu vender, a gente que eu vi, que eu arrumei uma pessoa que comprou aquela área do shopping, rapaz, aquilo para mim foi uma maravilha, porque o mesmo comportamento que eu tinha com pequeno, eu tinha com grande. Todo ano eu recebia lá o saudoso João Gilberto Rodrigues da Cunha para reclamar. Eu falei, doutor João, eu não tenho o que fazer pelo senhor. Se o senhor não limpa a área, eu tenho que multar. Né? O que ele pagou de multa não foi normal. Né? Eu dava o mesmo tratamento. Então, eu só não. Quem trabalhou comigo é testemunha disso. Muitas vezes chegava e falava, tem o fulano. Eu falei, não fala sobrenome não, porque eu quero saber o assunto. Não importa quem seja, não importa o sobrenome. Você foi secretário, eu te liguei lá alguma vez para quebrar multa de alguém? Nunca. Não Aliás, faço você isso. perdeu aliados por causa disso, né? Hein? Você perdeu aliados por causa Lógico disso. que perde aliados por causa disso. Porque o cara acha, mas não é porque era muita multa, é porque nós tratamos todos iguais. Agora, você falou aí a questão da limpeza da cidade, você falou de alguns outros problemas. Você acha que hoje tem uma certa omissão nessa questão de multa aqui em Uberaba? De Não sei se fiscalizar, precisar. ou Eu de não- fiscalização? eu não posso, Genário, é dizer por quê. Eu só constato que a cidade está suja. Por que ela está suja, eu não sei te dizer. Mas eu constato que a cidade está muito suja. Mas o porquê? Se é porque não fiscaliza, se é porque não multa, se é porque não limpa. É porque não limpa. Né? Mas o resto eu não sei de precisar. Agora, o pessoal falou da saúde e tal. Outras áreas do governo você foi bem, desenvolvimento econômico, por exemplo. E aí, como deputado, como é que você vai poder agir, né, nessas áreas? Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, nas Genário, demais áreas. No desenvolvimento econômico, eu posso te dizer o seguinte: pelo conhecimento que eu adquiri nessa área de gás, eu, com mandato, eu consigo concluir o projeto do gás no preço que a gente precisa trazer, que é perfeitamente natural, que está tudo certo. É só alguém peitar a Petrobras e fazer prevalecer o que existe no mundo. Isso tudo é regulado. Tudo é regulado. No mundo todo, o processo de uso compartilhado das infraestruturas são todas compartilhadas. Você tem que pagar e quem fez é obrigado a compartilhar. E a Petrobras põe num preço e ela cria tanto subterfúgio que é para a pessoa não poder usar e ela continuar no monopólio. Então, O senhor disse que, como deputado, o senhor traz o gás? eu trago gás. Como que eu posso acreditar? Que garantia o senhor me dá? Você sabe, povo. eu sou determinado e eu tenho conhecimento. E está faltando muito pouco. Não é porque eu sou milagroso. Anderson, mas é você porque acha está que- você faltando acha que pouco. realmente, Está assim, faltando pouco. O pouco que falta é alguém que se interesse. Igual aqui, por exemplo. Você sabe que nós estamos vivendo uma crise no campo dos fertilizantes. Não é isso? Se quiser, eu te mostro minha agenda. Já está na minha agenda. Eu tenho reunião no Ministério da Agricultura e tenho reunião na Casa Civil. Foi criado um grupo de trabalho para discutir essa questão. Eu estou levando um subsídio maravilhoso para Está eles. levando em que condição? De consultor, Não, eu estou levando na condição de futuro deputado, né, para o campo governamental. E porque nós temos uma pessoa aqui que conhece profundamente disso, que é o Carlos Assis. Ele que construiu a Fosfértil, e ele acompanha o dia a dia disso, ele acompanha o mercado Como internacional. deputado, o senhor traz o gasoduto para o Uberaba. Eu trago o Como gasoduto. deputado, o senhor traz o gasoduto em quanto tempo? Olha, eu diria que no ano e meio eu consigo fechar todo o arcabouço para que as coisas possam começar a acontecer. Agora me ajuda a fazer o povo acreditar nisso depois de ter ouvido gasoduto durante 20 anos. Não só do senhor, de todos os políticos. Como é que a gente convence? Pergunta da gente. O senhor acha que realmente essa pauta ela está dentro assim das necessidades? Vou falar do eu, como disse a G, do eu que vou escolher o meu candidato. O senhor acha que na situação que a gente está hoje, ela realmente é a pauta prioritária do dia para escolher um deputado? Edson, você tem um conjunto de prioridades. No campo Por do exemplo, desenvolvimento Se o econômico. senhor tivesse que tomar uma ação como deputado, qual seria? Mas por que eu vou tomar uma se eu posso mas tomar se tivesse, tantas? qual que é a prioritária, número Não, um? mas eu não vou entrar na docência porque eu não vou ter só uma você ação falou que a numa gente não área. tava- Então, se eu trabalho na saúde, eu não posso Por trabalhar exemplo, na educação. vamos lá, porque eu vou te fazer algumas perguntas que eu acho que são bastante Mas interessantes. então que deixa eu são de momento, esclarecer. que talvez o senhor não vai ter que votar nisso. Mas, por exemplo, escala 6x1, qual que é a sua posição? Favorável ou contra? Eu sou a favor do 5x2. 5x2. Sim. Tá. Questão de preço de combustível, o senhor já falou, mas afinal de contas, está num valor satisfatório para você? Não, lógico que não. Não está. E o que Mas fazer? por que não está? E um deputado pode realmente interferir nisso? Não, nisso não dá para interferir. Poderia estar pior se nós não tivéssemos a Petrobras. Solta ou não solta o Bolsonaro? Ah, eu acho que não pode soltar, não. Não pode soltar. Ele praticou um dos maiores crimes que se pode ter, que é atentar contra a democracia. Está na cara que não pode soltá-lo. E ele foi julgado. Ele foi julgado. E teve o direito de defesa. Esse é um lado positivo disso, do sistema democrático. Agora, com o que aconteceu no 8 de janeiro, está na cara que ele tentou o golpe. Ele e a cúpula do Exército depois não tiveram coragem de continuar. Deixaram os boboca
pagar, né? Mas aquilo estava em curso. Olha, aqui não precisa ir longe não, hein? Aquelas pessoas na frente do tiro de guerra aqui, e a turma permitindo, e todo mundo concordando, ninguém pedindo para a turma, olha, saiam daqui porque nós não vamos fazer o que vocês querem. Algum militar chegou e disse isso para eles? Não. Nem em Ó, todo Brasília isso mundo- aconteceu. Hein? Nem em Brasília Nem em isso Brasília aconteceu. aconteceu. Anderson, deixe-me mudar um pouquinho aqui de rumo. Te perguntar o seguinte, a gente não vê ninguém tratando de grandes projetos para Uberaba. À exceção dessa do gasoduto. Claro. Certo? Não, mas não é isso. Eu quero dizer o seguinte, Uberaba só tem projeto a respeito de gasoduto. Não. Uberaba não pode pensar em outras coisas também que sejam prioritárias para a cidade, coisas projetadas para ter efeito daqui 10 anos, 15 anos, 30 anos. Wellington, Eu fico vendo os nossos políticos aqui correrem atrás exclusivamente de emendas parlamentares. Não Não, vejo abordar um assunto importante. Muita gente acha que política hoje, ser deputado, é só para trabalhar em cima de emendas. Eu percebo isso. Não é. Né? Não é. Eu acho que você articular com o Instituto Federal de Educação, com a universidade, trazer novos cursos, melhorar esse processo, na área hospitalar, em todas as áreas, você tem coisas grandes. Agora, no desenvolvimento econômico, Wellington, você não imagina, nesses 3 anos que a gente falou muito e que a gente avançou um pouco, você não tem ideia do tanto de projeto articulado que tem, que se o gás chegar aqui nós teríamos. Nós teríamos alguma coisa em torno de 3 férteis para acontecer aqui. É muito forte isso. Então, no campo, eu diria para você que no campo econômico do desenvolvimento, não tem nada maior do que a possibilidade de Uberaba receber o gás. Mas essa questão do gasoduto, eu vou voltar nela. Num melhor momento político de Uberaba, isso não se concretizou. Qual foi o melhor momento? No momento que nós tínhamos mais representatividade em Brasília, Mas o senhor aqui aconteceu. engajado com o governo federal, Mas era prefeito, foram 8 aconteceu, anos e não aconteceu. Edson, O senhor acha aconteceu. que ainda isso gera realmente um engajamento, traz realmente uma condição assim, que o eleitor vai olhar, olha, esse cara ele vai trazer o gasoduto. O senhor não acha que isso já é uma pauta assim, tudo bem, amanhã depois o senhor está eleito e aí continuar trabalhando, isso eu acho importante. Mas o senhor acha que nesse momento que o senhor está Não pretendendo... será por isso, não será por isso. Não? Velho. Não será por isso que eu serei eleito. Não será O por senhor não está isso. mais ou menos igual o Donald Trump, querendo resolver coisas que... Não, deixa eu te dizer. Esse assunto não tem como a gente não mencionar. Aliás, e eu falei na de pergunta, Trump aqui, o senhor, por exemplo, numa eventual invasão americana ao Brasil, o senhor fica de que lado? O senhor não está mais naqueles que podem ser convocados, não, né? O senhor é reservista ou ainda está? Tem patente, não tem? Não Eu só queria que são os assuntos que estão em voga hoje. O senhor fica de eu que fui lado? dispensado por O senhor excesso fica do de lado do contingente. Flávio ou do lado do Lula? O senhor foi Não, dispensado. vocês estão brincando. Não, né? eu estou fazendo pergunta séria, porque é isso que o povo quer saber. Numa porque eventual isso- invasão americana, o Eu senhor sou fica de que lado? nacionalista, é claro que eu faço o que for necessário para a defesa do país. Agora, deixa eu te contar. Agora, cabe também, mediante essa pergunta que você fez na brincadeira, eu vou colocar um componente sério. Anderson, Calma. é a realidade. Momento. No que nós estamos assistindo hoje nos conflitos, nos 2 conflitos que existem no mundo. Nós devemos ou não devemos reformar as Forças Armadas. Nós devemos ou não devemos rever o papel das Forças Armadas, aonde a gente teria menos homens e mais equipamentos. Inclusive o governo federal pediu isso, um estudo, né? Então, está na cara que esses assuntos todos, a gente tem que estar antenado nisso. Agora, Gente, o interessante é que nesse contexto da pergunta do Edinho aí, não precisa do Trump invadir os Estados Unidos, invadir o Brasil. Basta o Trump falar para alguns aí. Pega uma espingarda aí e toma o Palácio do Planalto, que é capaz de aparecer uns malucos. não, olha, eu vejo o seguinte, o caso da Venezuela foi um caso à parte, deu certo. No Irã, eu acho a maior burrice entrar numa guerra daquela, porque lá tem mais de 5.000 anos que a turma briga. Eu acho que não tem sentido. E o Brasil é muito grande. Né? Eu acho que é um negócio muito difícil. Você tem um domínio de uma extensão territorial igual ao nosso. Né? Mas eu acho que cabe a gente reformular o papel das Forças Armadas nossas. Não, isso é verdade. Eu acho que menos homem e mais equipamentos. Mais equipamento de defesa, mais equipamento de ataque. E menos homens. Não justifica você ter... Wellington, eu no trabalho de consultor, eu fui regularizar uma pista de pouso. E fui para o Sindacta. Entra lá dentro do Sindacta para você ver, eu fiquei abismado com tanto de militar da aeronáutica que tem lá dentro. E o papel não deveria ser deles mais de controle do tráfego aéreo. Isso é coisa de civil. Você pode ter uma célula da aeronáutica em cada grande aeroporto. E eu não estou dizendo que eles devem se afastar de tudo, mas não justifica o tanto de gente. Você vê que até hoje, você criou o Ministério da Defesa, que deveria estar aqui, você tem os comandantes, mas você vai lá, você ainda está lá, com o prédio do Ministério do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. É claro que isso tudo vai ter que acabar.
vai ter que acabar, que eu diga, diminuir. Nós vamos ter que diminuir essa estrutura, né, que ficou forte demais no governo militar, e no processo de redemocratização, nenhum governo civil teve força para diminuir essa estrutura desnecessária. O que for necessário para a segurança, eu estou de acordo. Eu só acho que hoje temos... Você fala de estatal, mas não é válido quando você fala de exército, né? Quando se fala de enxugar ministério, isso é bastante plausível por parte da população. Quando você fala de terceirizar serviços públicos importantes, é plausível. Mas quando você fala de enxugar a questão das Forças Armadas e trazer mais eficiente, isso não é um discurso plausível. Edson, claro que é, Edson. Não, Edson, mas eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra, como que eu disse para você. Eu não criaria uma outra Petrobras, mas nós temos a Petrobras. A crise no país não está igual nos outros países, porque nos 70% que a Petrobras está atendendo no mercado, está tudo bem. O problema de variação de preço que nós sofremos também é em função dos 30% que a Petrobras não produz. Então, essa estatal, no momento de crise, ela resolve o problema. E, fora de crise, nós temos condições de ter um combustível mais barato do que em outros países. Então, ela cumpre o seu papel. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, cumpre o seu papel. No meu entendimento, cumpre o seu papel. Correio. Eu não tenho preconceito, eu não sou aquele cara, eu sou a favor ou eu sou contra tudo do ponto de vista da privatização. Eu abortei, vocês não me perguntaram. Eu acho que a estatal que deve entrar na Berlim e ter discussão sobre ela é o Correio. O Correio, nós vamos ter que discutir o papel do Correio, ou nós vamos continuar bancando esse prejuízo astronômico todo ano. Aqui, deixa eu só encerrar isso aqui. Edson, eu vou te dizer o seguinte, eu estou já com idade legal, né? Então, eu aprendi muito, eu não sou preso na questão ideológica, filosófica, simplesmente. Eu acho que o ser humano tem que ter a questão ideológica como uma bússola que ele segue, sabe? Mas eu acho que a gente tem que ser aberto. Então, eu já fui contra a privatização de estrada. Quando eu fui deputado estadual, eu era contra a privatização de estrada. Hoje, eu sou a favor de privatização. Então, eu acho que a gente evolui. Agora, papel das Forças Armadas, temos que rediscutir. Correio, temos que rediscutir. Agora, tem algumas estatais que eu acho que são boas. E tem outras que eu acho que nós temos que discutir. O Correio eu ponho como na linha de frente. Por exemplo, aqui em Uberaba nós temos, por exemplo, lá no mercado, lá no de abastecimento, que traz de abastecimento. Ceasa. Justifica o Ceasa ser estatal hoje? No meu entendimento, não justifica. Não justifica. Não justifica. Então você tem, eu acho que o Brasil, o Edson, o que eu acho uma das coisas boas, se eu ganhar a eleição, eu não chegarei em Brasília com esse sentimento que o papel do deputado é só mexer com emenda. Eu não tenho esse papel. Eu acho que tem tanta coisa importante para a gente discutir, sabe, que eu acho que é muito interessante. Vamos partir mais para os finalmente já, porque está um cheirinho gostoso aqui. E... Eu preparei, né? Tá. Então, você quer... Tá. Só uma observação, os Correios, até teve um internauta que comentou que hoje os Correios entregam onde a iniciativa privada leva prejuízo para entregar. Então aí eles jogam na mão dos Correios. Mas é uma verdade, mas é só você regular isso. Tem que regular. Tem que regular. Tem que regular. Tinha que regular também o preço dos combustíveis, né? O senhor não concorda? Regular. Na lógica das distribuidoras não se regulou. Não, mas tem regulagem. Não tem regulagem. Não. É o seguinte, você hoje fiscaliza, porque você tem referências de preço, mas nós não podemos dizer que é um sistema tabelado. Não é tabelado, o Edson tem razão. Você tem referências. A gasolina sai a quanto da... Mas o senhor concorda que o preço do combustível hoje não é justo porque foi feito o que se fez com a parte da Petrobras e principalmente com a privatização da distribuição? O senhor segue nessa linha também? Não, eu acho que se nós tivéssemos a BR distribuidora, o governo teria mais mecanismos de controle. Mas não tem. Acabou. E acho que não vai ter de novo. Esse risco também com Correios? Se entrega amanhã para Mercado Livre? Não, eu não estou dizendo que... Aquele pequeno entrega que precisa chegar lá... Eu já fui mal interpretado nisso. Uma vez eu fiz uma crítica sobre o Corpo de Bombeiros. Eu disse que eu sou a favor do bombeiro civil. Sou a favor do bombeiro civil. Você diminui a estrutura do bombeiro militar e tem a figura do bombeiro civil, que é aquele cara treinado que quando tiver um problema, ele pode estar fazendo o que for, ele larga, põe o uniforme dele e vai lá. Tá certo? Eu fui mal interpretado. Então agora eu não quero ser mal interpretado no Correio. Eu disse que teremos que discutir o papel do Correio nesse novo momento,
onde não tem carta mais, não tem telegrama, né? Você tem pacotes e encomendas a serem entregues. É isso que eu disse. Passa para a gente ir para os finalmente. Finalmente, então. Bom, para finalizar de minha parte, eu queria que você dissesse o seguinte: esse é o pior congresso que nós temos? Ou já tivemos? Wellington, Ulisses Guimarães, na Constituinte, alguém reclamou da qualidade do Congresso. Ele disse, espere o próximo para você ver. Verdade, ficou famosa essa colocação dele, né? Mas eu acho, Wellington, o Congresso é o retrato da sociedade brasileira. A Câmara Municipal é o retrato da sociedade uberabense. Isso vocês sabem que é. Por isso eu te disse que a população não está tão consciente da política. Ela pode estar falando mais, mas ela não está com consciência. Sim. Porque você pode falar o que for do político. Não tá consciente. Quem separa o joio do trigo, quem decide quem vai ou quem não vai, é o eleitor. Então, Ele tem a ferramenta. sim, eu brinco o seguinte, é o seguinte, você tem uma caixa de laranja. Você pode pegar uma laranja mais doce, uma laranja mais azeda, uma podre, uma muito saudável, mas vai ser uma laranja. Então, o processo de representação, o que é o deputado? É uma pessoa da sociedade, do povo, que de repente ele é guinado. Agora, você pega a realidade do Congresso, é constituído muito mais de ricos do que de pobres. E tem um aspecto, né? A liturgia foi para o saco no Congresso, né? Eu acompanho muitas reuniões lá na Câmara Federal, a gente observa que a liturgia acabou, a liturgia do cargo acabou. Piorou muito. Porque hoje, velho, o cara faz um pronunciamento, ou uma parte, O cara faz um pronunciamento assim, né? não é pelo assunto, é para ele fazer um corte para botar nas redes Exatamente. sociais e tentar capitalizar isso. Exatamente. Bom, finalizando, agradecendo a atenção, a presença de todos via internet, agradecendo o senhor pela lembrança, pelo convite, né? Isso a gente despende um tempo aqui, mas que a gente entende que é importante para cumprir o nosso papel, que é o coletivo, que é levar a informação. Mas para terminar, calmamente, não nem tanto, duas questões que eu queria que o senhor falasse. Primeiro, o senhor também, além daquela questão que a gente já adotou, há uma pecha de que o senhor só mora em Uberaba quando o senhor quer ser votado. Queria saber como é que o senhor responde a isso. Não, eu respondo tranquilamente. Olha, eu acho assim, igual, por exemplo, no período eleitoral, eu vou na Feira da Badia. Claro, cheio de gente, eu vou lá. Aí um lá fala assim, agora período eleitoral você aparece. Eu falo, claro, agora é hora, é momento de eu aparecer, de eu mostrar minha cara, de vocês me verem, de eu ver vocês. Depois, se eu for eleito, o meu dia tem 24 horas igual de vocês, eu tenho que trabalhar, eu não dou conta de vir aqui todo final de semana. Mas o senhor muda, né? Calma. Então, eu estou te dizendo, fazendo esse paralelo. Eu acho que enquanto eu tenho um mandato, eu tenho que ter a minha raiz ali. Enquanto eu não tenho, eu acho que eu posso morar em qualquer lugar. E eu acho que o fato de eu morar em outra cidade, juro para você, Gê, juro para você, abre a cabeça da gente. Abre a cabeça da gente, sabe? Você conhece lugares novos e tal. Então, eu vinha antes para Uberaba. Preparei a casa da mamãe. A mamãe faleceu. Aí eu falei, pô, o que eu vou fazer agora? Eu tenho minha filha caçula. Eu falei, pô, eu vou morar perto dela. Aí eu fui para o Rio, fiquei lá 1 ano e meio. Né? Mas então, e uma coisa, Uberaba, hoje, por exemplo, eu estou terminando aqui, amanhã eu vou para Brasília. Para mim chegar de manhã em Brasília, que eu tenho um compromisso 10h30, eu vou ter que pegar um voo 5h30 em Uberlândia. Não tem voo para Brasília de Uberlândia também, nem de Ribeirão, não tem. Eu vou ter que pegar um voo 5h30 da manhã em Uberlândia, vou para Guarulhos, aí depois eu pego outro voo em Guarulhos, atravesso por Uberaba de novo e chego lá em Brasília. Então, o fato da gente morar numa cidade que tem uma estrutura melhor para o meu trabalho, porque eu fui, nesses últimos 2 anos, eu acabei sendo cliente diamante em todas as companhias, pelo tanto que eu viajei, que é o meu trabalho. O meu trabalho é viajar, né? Então, o meu trabalho está no Rio, olha em São Paulo, olha em Belo Horizonte, olha em Brasília, então eu circulo. Então, quando eu morava em Belo Horizonte, eu morava no Rio, eu tinha mais facilidades para mim poder exercitar a minha profissão. Essa é a minha última pergunta. O senhor, nesse tempo, trabalhou, consultorias, empresas, enfim. Passado todo esse tempo, já tendo sido deputado estadual, deputado federal, prefeito, secretário municipal, ministro, por que o senhor quer continuar na política com mandato? Não é dinheiro. Não vou, eu ainda preciso de dinheiro para me sobreviver, Mas que eu trabalho muito. O senhor ganha mais na iniciativa privada? Não, a gente ganha mais na iniciativa privada. Então. Eu hoje, pela experiência que eu adquiri, porque qual que é o meu trabalho hoje? Com a experiência que eu adquiri na área pública, eu dou consultoria para o privado, né, eu dou consultoria para o privado junto à área pública. Então eu tenho uns 6, 7 contratos
Se você soma tudo isso, eu posso dizer para você que eu trabalho menos do que eu trabalhava quando eu estava na prefeitura e ganho mais. Pois é, então o senhor ganha mais, o senhor tem um pouco mais tempo, o senhor falou que trabalhava mais com política. Por que o senhor insiste em ser candidato a deputado? Porque eu gosto, não de ser deputado, eu gosto das coisas públicas. Eu estou aqui, tenho amigos meus aqui de anos e anos e anos, foram meus assessores. Todos são testemunhas. Tudo que é coletivo eu gosto e tenho prazer, tenho vontade de fazer. E eu detesto cuidar das minhas coisas pessoais. Juro para você, pode perguntar a qualquer um. Pode perguntar a qualquer um. Tudo que eu posso terceirizado, que é meu, eu prefiro. E eu gosto de causas coletivas. Bom, eu também quero agradecer a oportunidade de participar, te desejar sucesso na empreitada. Obrigado. Para fazer uma pergunta importante do ponto de vista qualitativo e não quantitativo. Peirópolis. O senhor, quando foi prefeito, inclusive, defendeu e a gente tem hoje lá a questão do turismo, que é basicamente ali o cartão de visitas hoje de Uberaba, Peirópolis, Verdade. junto com o Geoparque. Queria entender como um eventual mandato do senhor como deputado, o senhor poderia, de alguma forma, trabalhar essa questão. E até, se hoje o senhor falou que algumas coisas o senhor gostaria de rever, o senhor talvez iria rever essa questão da presença da Universidade Federal lá em Peirópolis hoje, na gestão do museu, que hoje fica aquém daquilo que a gente percebe, que é importante para Peirópolis? Eu creio que nas mãos da universidade é melhor do que nas mãos da prefeitura. Não é isso? Mas o senhor não acha que hoje está faltando o que então? Um diálogo melhor para que o museu participe mais ativamente da vida da comunidade? Eu não conheço a realidade, mas eu sinto que Peirópolis melhorou, mas ainda patina. Né? Melhorou num momento com relação à infraestrutura, mas piorou a percepção da comunidade em relação às atividades hoje do museu, do centro de pesquisas. Exatamente. Que tem sido muito ausente. Porque se você não estimula isso, você não leva o turista. Essa que é a grande verdade. Isso. Não é isso? Sim.